E já estamos em direto, sim, desta vez aqui no grupo. Agora é o futuro. Vamos ver como é que funciona. Experimentarmos desta vez a transmissão com este formato. Muitos outros melhoramentos são devidos e estão a caminho. Optei por focalizar o máximo das minhas energias nestas primeiras transmissões, em fazer com que o conteúdo pudesse então refletir uma concentração e um foco baseado nele, precisamente. E estas transmissões, e reformulando o que eu quero dizer da melhor forma, devem então ser sólidas em conteúdo. Penso que é o melhor caminho para então depois, em cima disso, construir e criar todas as possibilidades técnicas de difusão da mensagem. Se a matéria-prima estiver lá, então em cima disso, ou a partir disso, podemos tudo o resto fazer acontecer. Que sejas muito bem-vindo, bem-vinda, boa noite, boa tarde, bom dia, consoante o momento em que possas estar a ver esta transmissão ou vídeo, no caso de não veres a transmissão. Agora, vamos falar como aparece aqui a indicação, e deixa-me ver aqui, porque já não estou a ver o vídeo, é um dos inconvenientes... ok, agora sim, um dos inconvenientes de experimentar aqui um outro formato. Agora sim, já estou a ver. Vamos então ver a história do porquê numa ótica muito específica. Eu escrevi aqui na frase de apoio marcos dessa busca intemporal e porque podem fazer sentido para a nossa vida agora. E na verdade aquilo que eu pretendo é mais do que fazer uma revisão histórica, teórica sobre esse termo, essa palavra, o porquê e de que maneira é que esta palavra então informa a nossa sede de propósito, de significado e, muito especificamente, qual o seu contributo para a definição que temos vindo a trabalhar aqui ao longo destas já 131 transmissões, que é a expressão criativa, autêntica, benévola de quem somos. Como é que esta palavra contribui para isso? Então, já pensaste sobre o porquê, do porquê, sobre qual a razão pela qual esta palavra nos pode então alavancar na direção do nosso melhor? Há quem acredite que esta palavra deve ser proibida no seu uso em termos genéricos, e há quem acredite que esta palavra é absolutamente indispensável. Eu já vi ambas as defesas. Vários dos profissionais de desenvolvimento humano mais conceituados da atualidade defendem esta palavra, e em termos de livros e fontes sobre o propósito de vida, há uma muito em voga, muito conhecida hoje em dia, muito difundida e aclamada, que é o livro Start With Why, de Simon Sinek, que precisamente aborda o propósito na ótica da liderança e nas organizações, no empreendedorismo. E para ele o porquê é uma palavra absolutamente nevrálgica. É precisamente o ponto central do seu alvo de revelação, aplicação e excelência e consumação do propósito de vida, então, nas organizações. E eu acho que é absolutamente decisiva esta palavra, também eu concordo com isso. Já Anthony Robbins, há muitos mais anos atrás, dizia também que ele era I'm the why guy, dizia ele. Eu sou o tipo do porquê. Eu sou aquela pessoa que vai perguntar-te porquê. Entretanto, houve algumas outras abordagens que acharam que não era boa ideia fazer perguntas de porquê, em especial se não estivessem devidamente enquadradas e se essas perguntas pudessem então fazer com que quem as esteja a colocar entre num estado de negatividade reforçada por estar então a repetir essas perguntas numa ótica menos que positiva, lá está, e que então só serviria para reforçar os seus sentimentos de culpa, ou de mágoa, ou de sofrimento em torno de uma determinada situação. E podemos imaginar que se estivermos, obviamente, soterrados
ou afundados num estado emocional mais denso, aquela imagem ou cena que podemos evocar, penso eu com alguma facilidade, de nós mesmos ou de outras pessoas a perguntarem em estado de bastante negatividade, repetidamente porquê, pode não ser de facto a melhor estratégia. E obviamente que a questão não está propriamente na palavra porquê, mas sim no tipo de uso que fazemos dela e de que maneira é que estamos a usar essa palavra. Estamos a fazer esse uso de uma forma que faça de facto sentido para irmos mais além. Estamos a escavar fundamentalmente para chegar ao cerne das nossas motivações mais profundas. Estamos a de facto usar a palavra para ativar aquilo que na psicologia se denomina de motivação intrínseca, para então estabelecermos o que é que verdadeiramente nos faz querer fazer as coisas que fazemos. Estamos a usar a palavra então nesse sentido. Então, se sim, estamos a usar a palavra no sentido correto, estamos a usar a palavra no sentido de revelarmos as relações de causa e efeito que nos permitem entender porque é que fazemos o que fazemos. E então, porque é que nos comportamos, nós e os outros, de uma determinada maneira perante determinadas circunstâncias, condições, fatores, e o que é que podemos fazer para então mudar na origem, ajustar na origem, na causa, esses mesmos fatores variáveis, para que então os efeitos sejam diferentes. Portanto, em vez de estarmos a usar de soluções superficiais, que muitas das vezes só tocam na superfície das coisas, nos o quê, então, ao focalizarmos, ao tomarmos como primeira ordem de prioridade, focar no o quê, no porquê, estamos a ir então à causa e estamos a, basicamente, a ajustar, muitas das vezes, no próprio paradigma, na própria mundividência que temos e que está a originar as coisas acontecerem como acontecem, ou então a entender esses mesmos paradigmas e mundividências nas visões dos outros e naquilo, e então entender as razões pelas quais fazem o que fazem e protegermos ou alavancarmos, então, consoante sejam efeitos menos criativos ou mais criativos, esses mesmos comportamentos que estão a acontecer, seja em quem seja. E, portanto, esse é o lado positivo do porquê. E a história do porquê, então, indo mais diretamente, focalizando mais diretamente aqui nesta frase, a história do porquê, basicamente, pretende caracterizar uma forma diferenciada e em desenvolvimento e em evolução que nós temos ao longo da vida de ir colocando esta questão de uma só palavra, porquê? Porque é completamente diferente a forma como fazemos ao longo das 4 grandes etapas das nossas vidas, as 4 grandes estações do nosso viver, que, como sabemos, são a infância, a juventude, a maturidade e a velhice, e nessas 4 estações, então, o que acontece é que a forma como este porquê vai sendo colocado, tendencialmente, deve ser cada vez mais consciente, cada vez mais evoluída e deve-se manter ajustada à nossa identidade mais genuína e deve-se representar verdadeiramente uma evolução e não uma, infelizmente, como acontece muitas das vezes, em tantas e tantas vidas, uma deturpação. Pelo não acarinhar, pelo não nutrir esta questão da forma mais apropriada ao longo da vida, em tantos e tantos e tantos contextos de socialização, seja na nossa família, seja na escola, seja nos empregos, nos locais de trabalho. Quando chegamos muitas das vezes ao momento em que devíamos estar num pico de entendimento, num cume de percepção e de consciência sobre porque é que fazemos o que fazemos, sobre o que é que queremos fazer com as nossas vidas, como é que queremos contribuir, com quem, quais é que são os nossos melhores talentos.
já não temos essa incrível alavanca do porquê, devidamente funcional, devidamente oleada e devidamente conservada. Ela parece que está perra ou que enferrujou à conta de não ter sido usada, ou então que a forma como essa alavanca tentamos fazer força e ela não vai, e depois podemos descobrir que tem lá uma cavilha, a cavilha das restrições que nos foram programadas, muitas das vezes dos abafares ilegítimos à nossa própria voz, e que começa logo na infância, quando, por exemplo, somos mandados calar de forma ilegítima, brusca, até violenta, por parte daqueles que deviam promover, nutrir, acarinhar, proteger a nossa voz e não abafá-la, suprimi-la, eliminá-la. E depois o que acontece é que isso vai-se transmitindo, não é corrigido, não é endireitado, e chegamos à juventude e temos de lidar com as inquietações próprias da adolescência, que é esse período então nevrálgico da preparação para a idade adulta e, obviamente, da descoberta, da exploração, do conhecimento do que é sermos unidades autónomas sem salvaguarda parental tão apertada, digamos assim, ou presente, num sentido mais saudável e funcional do que aquilo que foi na nossa infância. E se então não fazemos o trabalho de revisitar e desmontar gatilhos da nossa própria voz, o que acontece é que essa voz vai continuando a ter menos do que o que poderia ter de força, de vitalidade, de clareza, de evolução. No fundo é isso. Mas também tenho boas notícias. Tenho boas notícias para te dar. Nessa história do porquê, nessa nossa história pessoal do porquê, em que então vamos fazendo evoluir a nossa narrativa sobre porque é que fazemos o que fazemos, ou porque é que as coisas funcionam como funcionam, porque é que as coisas são como são, tendencialmente de formas cada vez mais profundas, cada vez mais claras, cada vez mais amplas e cada vez mais eficazes. Mas eu tenho aqui algumas boas notícias para te dar. E a primeira dessas boas notícias é que em qualquer momento das nossas vidas é possível recuperar tesouros não utilizados do passado. Eu vou voltar a repetir. Em qualquer altura da tua vida, tu podes recuperar tesouros que não ativaste no passado. Vai ser a mesma coisa do que tê-los ativado naquela altura? Não, não vai. Não vai ser a mesma coisa. Mas pode até ser melhor. E melhor é uma definição que só tu poderás antever agora qual será esse melhor. Porque simultaneamente nós temos uma responsabilidade, e essa responsabilidade confere-nos um direito, e a responsabilidade é esta: à medida que vamos evoluindo no ciclo da vida, temos não só a prerrogativa de ativar as forças dessa etapa da vida onde nos encontramos, como também temos a responsabilidade e, por definição, a liberdade, a oportunidade de ativar expressões do passado que não foram devidamente ativadas na altura, se nos propusermos a isso, e com ferramentas melhoradas, mais fortes, mais eficazes também, mais produtivas, mais eficientes, para recuperar expressões apropriadas. E eu vou tentar ser mais concretizador aqui. Vamos imaginar que estás na idade adulta e descobriste, ou porque fizeste psicoterapia, porque já leste vários livros de desenvolvimento pessoal, de autoajuda, desenvolvimento humano, como lhe queremos chamar, fizeste exercícios e chegaste à conclusão que existiram dimensões da tua vida que não viveste na infância e na adolescência. Pois agora tu tens a possibilidade, é isto que eu estou a argumentar, de ires aos fundamentos com o teu pensamento, com o teu desenvolvimento, com o teu ânimo, com o teu compromisso de crescimento, de entenderes os vetores através dos quais se é suposto expressarem essas alegrias ou essas inclinações, essas tendências, voltando a usar mais uma vez a linguagem
da orientação vocacional e da descoberta da libertação de mais propósito de vida, das paixões, dos interesses, das inclinações, dos dons, dos talentos, das capacidades e das competências assentes nessas combinações e configurações. Tu tens a possibilidade agora, também com um nível de maturidade muito superior àquele que tinhas na altura, de libertares a essência, o que há de estrutural em ti e que continua sempre vivo para que tu o possas aplicar e usar. Salvo algumas funções muito específicas associadas à nossa saúde na ótica integral, que se forem de facto, e podem ser de facto danificadas de forma irreversível, mas são uma minoria e existem imensos tesouros que nós podemos libertar além daquelas perdas irreversíveis. As perdas irreversíveis são muitas das vezes apenas só a casca das situações, e se nós nos permitirmos canalizar a nossa confiança, o nosso compromisso, a nossa determinação, persistência, em então termos a coragem também de encarar a realidade e reconhecer então essas peças das dimensões que nós queríamos ativar do nosso porquê e não o fizemos, se tivermos a coragem de então de persistir na busca disso, pois então eu acho que isso vai-nos ser entregue, isso vai-nos ser confiado e o universo vai abrir essas portas. E eu não estou a falar só do achar genérico, eu acho que isso aconteceu na minha própria vida, tenho visto isso acontecer noutras vidas também, já vi isso acontecer várias e diversas, e cada vez mais vezes vejo isso acontecer. E é uma possibilidade que nos está ao nosso alcance. E portanto, essa é a grandíssima boa notícia. Há sempre pérolas, tesouros da nossa história, que, voltando a olhar para eles com uma visão que, então, o passar do tempo e o ganho de experiência e as vantagens do viver nos conferem, podemos recuperar, então, essas peças. E então, os marcos são precisamente os pontos nevrálgicos de oportunidade que se esconderam nas nossas crises, nos nossos momentos de desafio, nas nossas falhas ou fracassos, nos momentos em que os resultados não foram exatamente aqueles que esperámos, nos momentos em que sentimos as dores com mais intensidade ou com mais força, com mais perfuração, e nos momentos em que estávamos a transitar de etapa para etapa a diversos níveis, sendo que os macromomentos são precisamente aqueles que eu já falei, nos momentos então da infância, da maturidade, antes disso da juventude e no final a seguir à maturidade da velhice, e claro, os grandes marcos de transição para cada uma dessas etapas também sabemos quais são. No caso da infância, o grande marco inicial é o nascimento, é quando nascemos, evidentemente. Depois, no caso da juventude, também sabemos que é a puberdade, que é esse marco então de entrada na adolescência. Sabemos que, em termos da maturidade, que a verdadeira maturidade psicológica acontece precisamente, ou estima-se que aconteça quando acontece a denominada crise da meia-idade, e então estamos aqui a encontrar um outro marco, cujo momento exato vai variando na vida de cada um, dependendo dos nossos próprios processos de maturação. E depois, obviamente, o outro marco, o marco de despedida, o marco de deixar de despojar-nos daquilo que já não vale a pena e transitarmos para uma outra esfera da existência, para aqueles que acreditam que assim é, e eu sou um dos que acredita que assim é precisamente o marco da morte. O marco em que então abandonamos as vestes daquilo que tínhamos e vamos seguir para outros horizontes que não aqueles que nos permitem estarmos agora aqui a fazer e a assistir a transmissões desta forma. Mas então, também, e já porque estávamos aqui a falar da história do porquê, isto também se reflete em momentos históricos distintos.
quando Aristóteles começou a pensar na finalidade das coisas e chegou ao seu telos e identificou então que todas as coisas teriam uma finalidade, uma razão de existir e que essa razão de existir estaria vinculada à sua forma, então sinalizaria, apontaria à sua função, estava também ele a pensar na razão do porquê e, neste caso, e a própria expressão que eu usei já nos está a dar uma pista do porquê dessa forma de equacionar o porquê. Porque estavam a ser assentos alicerces lógico-racionais e de base mais científica da civilização em que vivemos através dessa forma de raciocinar, então usar o intelecto para gerar e estabelecer significados. Então, nesse movimento de tentar estabelecer bases mais estáveis para a civilização, e que, acreditam muitos dos especialistas na matéria, estava vinculada a uma necessidade de reforço da ordem e num conjunto de princípios e de valores humanos contingentes daquele tempo que se vivia, em que não havia um consciente coletivo na humanidade desenvolvido a nível mental o suficiente para então podermos funcionar mais humanamente consoante o momento, esse momento que estava a ser convocado da nossa própria humanidade. Se formos a pensar nisso em outros marcos posteriores, e podíamos andar por marcos anteriores, mas sem querer complicar muito a transmissão e também para focalizar aqui aquilo que eu acho que é mais importante, que é equacionarmos como é que usamos a palavra porquê de uma forma construtiva, criativa e que nos pode ajudar então a ir mais além. E quem sabe ouvir algumas destas perspectivas te pode ajudar a dares o passo na direção que tu precisas dar agora. Então, como eu estava a dizer, se virmos, por exemplo, as razões de Viktor Frankl, o psiquiatra austríaco que esteve em Auschwitz e que passou pelo Holocausto nazi e que teve de então de encontrar uma razão para o seu viver bem além do seu cadeirão da prática psiquiátrica que ele tinha, psicoterapeuta, e in loco, ao vivo, encontrar então uma razão mais forte para o seu viver perante condições extremamente adversas, e então a partir daí ter chegado à sua logoterapia e ter escrito vários livros a respeito, entre eles obviamente O Homem em Busca de um Sentido, esse marco intemporal da busca do propósito de mais do que um investigador ou do que um terapeuta, de um homem que precisou de usar a sua própria poção ou terapia em si mesmo para poder então ir mais além e sobreviver simplesmente e poder almejar a ser tudo aquilo que nasceu para ser. Continuar a encontrar razões para acreditar na vida depois dela ser negada à sua família, àqueles que mais amava, e ter assistido a tantas e tantas outras vidas abaixo do limiar da dignidade e dos direitos humanos, como aconteceu. E nós estamos agora também aqui a viver em tempos em que também temos marcos coletivos, e mencionei apenas estes dois. Poderia fazer aqui uma linha cronológica em torno de marcos do propósito, em torno da filosofia, da história do propósito, em torno da escatologia, do providencialismo e outras ideologias que tu podes pesquisar estes termos, podes pesquisar outros. O propósito é uma necessidade intrínseca da natureza humana. Nós perguntamos porquê desde que nos conhecemos como humanidade e perguntamos porquê também ao longo das nossas vidas, se somos de facto pessoas
formadas enquanto tal, se já nos tornamos pessoa, como diria Carl Rogers, outro psicoterapeuta, porque ser pessoa, podemos ser animais humanos, mas sermos pessoas humanas é algo que vamos construindo e todos temos as nossas zonas em que ainda não somos plenamente senhores de nós, ainda não somos plenamente humanos no sentido criativo, no sentido participativo, no sentido benévolo e contributivo do termo, como podemos ser. Eu sei que continuo a crescer nessas dimensões, suspeito que também será o caso, o teu caso, acontecerá o mesmo contigo, e o terceiro marco é precisamente um marco daquilo que estamos a viver agora, um marco do mundo cada vez mais complexo, cada vez mais interconectado, com desafios que acontecem à escala global, a múltiplos níveis, ao nível da saúde pública, com uma situação super citada e super mencionada que não é necessário estar a explicitar em termos da linguística, porque nós todos sabemos qual é. Depois temos várias diferenciações do grande desafio, do entendimento coletivo, que precisamos ter cada vez mais claro sobre porque é que, então, nos comportamos como comportamos perante as várias crises que atravessamos, individual e coletivamente, e perante as crises de saúde pública, o que é que isso diz a nosso respeito, em termos daqueles marcos que nós falámos, a forma como nos comportamos perante a situação atual, o que é que nos diz perante a forma como encaramos os processos naturais de nascimento e de morte, por exemplo, ou o que é que isso nos diz sobre a forma como tomamos decisões de consumo, ou o que é que isso nos diz sobre a forma como tomamos decisões de contribuir e de aprender, e o que é que isso nos diz sobre a forma como escolhemos ou não ter voz, e inúmeras outras questões em que podemos deliberadamente, cada vez mais conscientemente, de uma forma também mais limpa possível, usar então a palavra porquê, reiterar essa palavra de uma forma positiva que nos liberta então, para sermos tudo o que somos e podermos dar o nosso melhor e aquilo que se espera de nós. E por hoje é isto que eu te queria trazer. Se quiseres saber mais sobre este tema da história do porquê e achares que algum aspecto, alguma coisa poderia ser mais ajustada àquilo que tu estás agora a precisar na tua vida, por favor, podes comentar, podes enviar-me uma mensagem nesta plataforma ou um e-mail para julio@juliobarroco.com e eu tenho todo o gosto em responder-te, em dar-te então aquilo que tu possas precisar de uma forma que seja ajustada às circunstâncias, para então ativares melhor a tua própria história do porquê da maneira que fizer sentido para ti. Por hoje é tudo. Muito obrigado por estares aí. Namasté. Até amanhã.